Amém, irmãos? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. E hoje eu quero falar sobre algo que Deus já ministrou meu coração muitas vezes. Essa é uma palavra que de tempos em tempos eu ministro novamente. E eu sinto no coração de ministrá-la nessa noite, porque afinal de contas nós estamos aí encerrando um ciclo, não é, de 2018, e a gente quer falar um pouco sobre isso nessa noite, sobre o encerramento ou fechamento de um ciclo, de um tempo, amém? E é interessante nós notarmos que o ciclo, ele é determinado de várias maneiras, né? Por exemplo, você pode dizer que 1 hora é um tempo determinado de 1 hora, tem 60 minutos, e por aí em diante, né? Você pode dizer que 1 minuto é um ciclo, é 1 minuto. Você vai falar assim, pastor, mas 1 minuto não é importante. Vai perguntar para o pessoal lá, quem estava assistindo o Mundial de Natação. Eu estava assistindo agora que eu sou nadador, irmãos. Eu estava assistindo o Mundial de Natação. O Brasil ganhou várias medalhas, entre as 2 medalhas de ouro. Bateu o recorde mundial. Eu me senti lá na piscina com eles, irmãos, dando aquelas braçadas lá, né? Vendo as técnicas, vendo tudo, eu fiquei assim fascinado. Fiquei apaixonado pelo esporte. Vai perguntar para eles que bateram o recorde lá por milésimos, né, centésimos de segundo, se 1 segundo não é importante. É importante, o ciclo é importante. Nós estamos encerrando um ciclo de 1 ano. 2018 está acabando. Nós podemos considerar o ciclo como um dia, de um dia para o outro. Quem aqui já desejou que aquele dia, você está num dia e fala assim, Deus, eu não vejo a hora desse dia acabar. Quem já? Deixa eu ver. Então, irmão, encerrou um ciclo. Aquele dia acabou. Graças a Deus, amém, irmãos? Que no dia seguinte a misericórdia do Senhor, ela foi renovada sobre as nossas vidas, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Amém, irmãos? Grande é a sua misericórdia, grande é a sua fidelidade. O Senhor está sobre nós. Então, encerrando um ciclo, e eu estava aqui hoje, irmãos, a hora que o pastor Fabiano e a equipe de louvor começou a ministrar aquela música antiga, o Senhor ministrou no meu coração e eu lembrei, gente, quando eu cheguei na igreja em 1990, essa música já era antiga. 1990, o pessoal já cantava essa música faz tempo, já era antiga, né? E a gente até fazia um gestinho assim, e o véu que separava, né? Os irmãos lembram, os mais antigos, né? Eu lembro, nessa época que eu me converti, a Fernanda e a Flávia não eram nascidas ainda, eu tinha 1 ano e meio de casado, e eu comecei a lembrar, queridos, que na época que essa música tocava, eu tinha uma dúvida no meu coração, e eu cantava para Deus, e eu adorava o Senhor, os cultos, eu lembro que eu saía suado, pingando, irmãos, de tanto que eu dançava na presença do Senhor, de tanto que eu me alegrava, né, sair da vida do pecado, recém-convertido, percebendo assim o milagre que Deus havia feito na minha vida, percebendo o grande poder de Deus, o grande amor de Deus, a sua misericórdia, quando Ele me alcançou, não é? E eu tinha uma dúvida muito grande, eu falei assim, Deus, como é que vai ser a minha vida? Eu lembro que nessa época eu li a história de Salomão, que ele fez uma oração quando ele dedicou o templo, né, o famoso templo de Salomão. Quando ele dedicou o templo, a glória do Senhor encheu a casa, encheu o templo. Os sacerdotes, os levitas não podiam entrar no templo por causa da glória de Deus, por causa da fumaça da glória de Deus. Esse homem viu coisas tremendas. Este homem viu o Senhor em sonhos. Deus falou com ele, o que você quer? Pede o que você quer. Ele pediu sabedoria. E Deus se alegrou na oração de Salomão, falou assim, olha, porque você pediu sabedoria, né, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar glória, eu vou te dar uma sabedoria como ninguém nunca teve, né, o seu nome vai ser grande. Então Salomão viveu coisas grandes, e eu lendo aquilo, primeira vez que estava lendo aquela história, mas depois eu vi que no final da sua vida, ele se dobrou, e ele adorou outros deuses, ele abandonou o Senhor. A Bíblia fala disso, não é? Depois a gente lê o livro de Eclesiastes, nós entendemos que ele voltou para o Senhor no finalzinho da sua vida, mas os livros de Reis, Crônicas falam que ele foi atrás de outros deuses, de falsos deuses, e por um tempo ele manchou a sua vida, ele maculou o seu coração. E eu lembro que eu chorei, irmãos,
Ainda novo, convertido, eu chorei e falei assim, se esse homem se afastou do Senhor, o que vai ser de mim? E eu chorava na presença de Deus. Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser a minha vida? E hoje, enquanto a gente cantava essa canção, Deus me mostrou, né, como foram os meus dias, como Ele me guardou, quando nasceu a Fernanda, quando nasceu a Flávia, quantas lutas nós enfrentamos, quantas crises no casamento, quantas lutas, né? Assim, angústia, tratamento de Deus na minha vida, na vida da Adriana, situações que eu tive que crescer como marido, como pai, né? Situações que eu tive que crescer no ministério, quantas coisas, lutas financeiras, dificuldades financeiras, e quantas coisas nós vivemos, mas o Senhor nunca me abandonou, irmãos, amém? Ele nunca. Então Deus estava mostrando a sua fidelidade. Eu quero dizer para você, assim, o que nós estamos ministrando hoje, no fechamento de um ciclo, nós vamos entender que mesmo nas lutas, nas angústias, nas dificuldades, talvez na dúvida, nas situações difíceis que eu e você podemos viver ou passar, o Senhor nunca nos abandonou, Ele cuidou de cada detalhe, Ele tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, por isso que você está aqui. Então, num fechamento de um ciclo, quando nós estamos prestes a entrar num novo desafio, talvez o próximo dia seja um desafio para você, talvez o próximo ano, eu não sei, talvez as próximas horas sejam um desafio, mas nós vamos entender que sempre, quando nós estamos fechando um momento, fechando algo, fechando um ano, nós podemos entender que houve ensinamentos, coisas que eu e você precisamos aprender no encerramento deste tempo, na virada deste momento, coisas que nós precisamos entender e viver. E também perceber que há coisas para conquistar, desafios que estão propostos, para que nós possamos aprender algo com aquilo que passamos neste momento, nesta época, neste tempo, talvez que lutamos, que tivemos uma ou outra situação, passamos por lutas, precisamos aprender algo para encarar o novo momento que o Senhor está propondo para nós, um novo tempo de desafio, um novo tempo de vitória e de conquista, para que o Senhor seja exaltado em todos os momentos. É interessante nós notarmos que Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, ele fala assim, o Senhor vosso Deus, Ele vai levantar entre vocês um profeta semelhante a mim, e a Ele vocês deverão ouvir. Nós sabemos que esse profeta semelhante a Ele é o próprio Senhor Jesus. Qual é a semelhança de Jesus com Moisés? Moisés, ele foi o libertador do povo da escravidão. O povo estava preso na escravidão do Egito, o povo estava ali escravizado, estava impossibilitado de sair daquela situação. Moisés foi lá e com mão poderosa o Senhor libertou aquele povo do Egito, da escravidão. Qual é a semelhança com Jesus? O homem estava escravizado pelo pecado, basta você ler João capítulo 8, que quando Jesus diz, o perdedor se torna escravo daquele que venceu, e ele dizia que os homens daquela época eram escravos do pecado. Então o Senhor Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos transportar para uma nova vida, para uma nova vida de liberdade. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A semelhança que Moisés nos deu a lei. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio pelo Senhor Jesus. Então a gente começa a ver que Ele é aquele que veio trazer as novas palavras, as novas direções, e a semelhança de Moisés também o Senhor trabalha conosco, em ciclos, em fases, em momentos, em situações da nossa vida. Nós entendemos que Deus tem trabalhado o tempo todo, porque a Bíblia diz lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós, ainda vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou certo, o apóstolo Paulo disse, Deus continua trabalhando na minha vida e na sua vida. Se você tiver liberdade, você pode falar para o irmão que está perto de você, fala assim, Deus continua trabalhando na sua vida. Amém, querido? Não desista. E quando nós partimos aqui para o livro de Deuteronômio, né, Deuteronômio já é o livro quando Moisés está repetindo a lei, né, repetição da lei, ele está repetindo a lei, está explicando algumas coisas, e a chave aqui para o livro de Deuteronômio é a obediência, quando Moisés está fazendo uma série de discursos para o povo de Israel, um pouco antes deles entrarem na terra prometida, né, Moisés tirou o povo da escravidão do Egito, um pouquinho antes do que nós vamos ver aqui no capítulo 8,
não é? A gente percebe que Moisés, ele faz antes de chegar aqui nessa fase, ele começa os seus discursos fazendo um apanhado histórico. Ele relembra ao povo tudo que o povo viveu. Ele fala assim: olha, nós saímos com mão poderosa, o Senhor nos guiou, nós chegamos ali, eu enviei os espias. Quando os espias voltaram, vocês renegaram a Deus, vocês não acreditaram nas promessas, e nós ficamos 40 anos no deserto. E agora, toda aquela geração má que não teve fé para entrar naquilo que Deus prometeu, aquela geração passou, e agora se levantou uma nova geração. E essa nova geração vai entrar na terra prometida. E Moisés começa a falar, chamar esta nova geração a um compromisso de obediência ao Senhor, de entender que Deus os ama. E ele começa a lembrar de todas essas coisas. Vamos ver aqui capítulo 8 de Deuteronômio, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo aí, por favor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Até aqui. Irmãos, então, quando nós olhamos para esse trecho, está claro que o Senhor fala, né, aqui através de Moisés, e ele diz assim: olha, lembra desses 40 anos, lembra de tudo que aconteceu, e agora se prepara para aquilo que está vindo. Ou seja, o fechamento de um ciclo, que propõe uma nova, ou um novo desafio, que propõe um chamado para uma nova conquista, que apresenta algo novo, para que a gente possa viver no Senhor, para que a gente possa conquistar e alcançar, né, de acordo com a promessa que Deus tem para nós. Não é? Então eu quero dizer para você, a primeira coisa, não perca nada daquilo que Deus quer te ensinar. Quando nós olhamos aqui no capítulo 8, versículo 2, principalmente, ele fala assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Irmãos, quando nós olhamos para esse trecho, nós podemos fazer um paralelo conosco. Lembra-te de tudo que você passou no ano de 2018. Se você puder parar agora para pensar, lembra de todas as coisas que você passou nesse ano. Talvez alguém que passou pelo desemprego, talvez alguém que passou por uma crise matrimonial, talvez você passou por um problema financeiro, talvez você passou por uma ou outra dificuldade, talvez você teve uma grande vitória. Pode ser que você tenha tido uma grande vitória profissional, e essa vitória te afastou do Senhor. Talvez você mudou de cidade, você morava em outro lugar, você veio para São José. Este ano nós recebemos algumas famílias novas na igreja. Irmãos, eu sei, trocar de igreja, sair de uma congregação e se inserir numa outra igreja, não é algo fácil. Ninguém gosta de sair de igreja e entrar em outra. É algo
até certo ponto traumático, porque é algo difícil, é algo que demanda um esforço, que demanda situações novas. De repente, nós somos aqui, temos um jeitão diferente, né? Os pastores aqui, pastor Marcelo, pastor Adriana, são diferentes. Você tem uma expectativa e de repente a coisa é diferente. A gente não sabe. Não é? Eu não sei o que você passou, não sei o que você lutou. Eu sei que eu tive muitas lutas, tive muitas vitórias, mas várias coisas eu vivi nesse ano. Várias coisas você viveu nesse ano. E é interessante quando nós olhamos aqui para a maneira que Deus trata do tempo que passou naquele ciclo que eles viveram de 40 anos. Quando Deus trata isso, Deus fala assim: olha, lembra-te. Irmãos, lembrar, quando Deus fala assim, você precisa se lembrar, recorda daquilo que você viveu. Lembrar é algo intencional, porque às vezes nós vamos vivendo os dias e nós nem percebemos o que vivemos, nem percebemos as burradas que fizemos, nem percebemos os erros que nós cometemos, nós nem percebemos as situações nas quais nós agimos de uma maneira errada ou de uma maneira certa. A gente vai vivendo um dia atrás do outro, quando na verdade a palavra diz que nós devemos lembrar das coisas. Recorda. Irmão, lembra das brigas que você teve com o seu marido, com a sua esposa? Lembra da reconciliação. Reconciliação é melhor, quem concorda? Não é? Se você está brigado ainda, então reconcilia hoje, irmão, porque eu vou dizer para você, reconciliação é melhor do que a briga. É uma benção, não é? Lembra das situações difíceis? Lembra. É um exercício e é algo intencional. Talvez não seja algo natural para nós, porque a gente está sempre olhando o que vai acontecer. Mas se nós começarmos a lembrar daquilo que nós passamos, nós vamos entender aqui que Deus usou cada situação. Aqui na verdade, a Bíblia diz que nesses 40 anos Deus usou para humilhar o povo, para provar aquele povo, para saber o que estava no coração dele. A outra versão NVI diz para conhecer as suas intenções. Então, situações que nós vivemos, situações que nós passamos, irmãos, na verdade, todas essas situações são usadas por Deus para conhecer as nossas intenções. E quando nós olhamos a palavra, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas. Você acha que Deus precisava fazer o povo passar por tudo aquilo para conhecer a intenção do povo? Não, Deus já conhecia o coração deles. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê, né, lá em Provérbios 21:2, diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Segundo Crônicas, capítulo 25, verso 2, diz que Amazias, um rei, fez tudo o que era reto perante o Senhor, não porém com uma inteireza de coração, não com um coração perfeito. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra do Senhor ela é apta para discernir ou para diferenciar as intenções do coração do homem. Deus conhece as intenções do meu coração, Deus conhece as intenções do seu coração. Às vezes eu e você não conhecemos. E as situações da vida, as situações do dia a dia colocam às claras, muitas vezes, as nossas boas ou más intenções. Deus usa cada situação, cada circunstância, para que a gente possa aprender da nossa vida, do nosso próprio coração. Deus usa, irmãos, neste ano de 2018, Deus usou situações para provar o meu coração. Deus usou situações para provar o seu coração. Você que é adolescente, de repente, na escola, né, aquela menina veio, a menina mais bonita da sala, pediu para ficar com você, para provar o seu coração, para você conhecer o seu coração. Senhor, e agora, o que eu faço? Se você ficou pensando muito, irmãos, é porque o seu coração está titubeando. Não é? Você tem que falar assim: eu não sou homem de ficar, eu sou um menino, sou um adolescente cheio do Espírito, eu vou namorar para casar. Amém? Aí ela vai olhar para você e falar assim: mas o que é isso? Aí você vai ter a oportunidade de pregar o Evangelho para ela. Deus mudou a minha vida, e essas coisas não satisfazem mais o meu coração. Amém? Por que não? Não é? Um jovem passou uma outra situação. Hoje estava conversando com um amigo, situações que colocam
facilidades na nossa vida, de roubar, de tocar aquilo que não é seu, situações que colocam facilidades de você de repente olhar aquilo que você não deve, ou de você tocar onde você não deve, ou então de você falar o que não deveria falar. São situações que constantemente estão mostrando para nós e colocando à prova quem realmente somos. Como realmente está o nosso coração. De que maneira nós nos comportamos na angústia, na luta, na dificuldade, no momento de discussão, o que é que falamos? No momento que a situação fica fora de controle, como nós agimos? Cada situação dessa, querido, não se iluda. Deus estava permitindo, sabe por quê? Porque o que Deus mais quer é que você e eu venhamos a conhecer o que está no nosso coração, para que a gente possa enxergar o que Deus quer fazer em nós. E a gente fica olhando, e fica vivendo, e fica conduzindo a nossa vida, achando que tudo é o acaso, que tudo é, de repente, fruto de uma ou outra coisa. Na verdade não, querido. Deus falou assim: eu conduzi vocês por esse deserto, eu criei situações para humilhar vocês, eu criei situações para colocar vocês à prova, para saber da intenção do seu coração, para que vocês possam conhecer a intenção do seu coração, e para ver se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Não precisa levantar a sua mão, querido, eu não quero que você se exponha, mas quem aqui percebe que em algum momento você não guardou os mandamentos, você não orou como deveria ter orado, você não respondeu como deveria ter respondido, você não guardou os seus olhos como deveria ter guardado, nós não guardamos as nossas palavras como deveríamos ter guardado, nós julgamos situações, nós julgamos pessoas, nós olhamos as aparências e julgamos pelas aparências, quando na verdade tudo isso, todas essas coisas, Deus permitiu que sobreviesse a mim e a você, com um só propósito, para mostrar o que está no nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele quer tocar o meu coração, Ele quer conduzir o meu coração a uma perfeita obediência, Ele quer tocar na minha vida e Ele quer me ensinar. Mas a pior pessoa para você ensinar é aquela que acha que não está errada. Não é, irmãos? Quem acha que está certo, como é que você vai ensinar algo para ele? Eu lembro de um sobrinho meu, hoje ele já está grande, né? Já é um homem, mas o meu sobrinho, ele devia ter uns 6 ou 7 anos na época. Nós ficamos numa chácara com a família e tal, e arrumei umas varas de pescar, não sei porque que eu fui inventar aquilo, irmãos. Arrumei umas varas de pescar, vamos pescar, todo mundo, levei a criançada, e ele nunca tinha pegado numa vara de pescar. Eu falei, o nome dele é Pedro, depois eu vou falar com ele, né? Ele era pequenininho. Eu falei assim: Pedro, vem cá que o tio vai te ensinar. Ele falou assim: eu sei. Você já pescou? Não, mas eu sei. Eu falei assim: pronto, é aí, né? Com anzol, e ele com a vara na mão, segurando a linha e puxando a vara. Eu falei assim: o anzol vai entrar na mão dele. Aí eu peguei, corri, segurei a vara. A hora que eu segurei a vara para ele não puxar, ele ficou bravo comigo. Solta, tio, que eu sei. Eu falei assim, dá vontade de deixar ele enfiar o anzol no dedo para ele aprender, né? Mas eu tive misericórdia. Eu fiquei ali: deixa o tio te ensinar. Você solta a vara, pega só a linha para colocar aqui, é perigoso. Deixa o tio colocar a isca no anzol para você. Não, não precisa, eu sei. Irmãos, quantas vezes você falou eu sei? Deus está vendo que você vai enfiar o anzol no seu dedo, querido, vai se machucar. Pior não era enfiar o anzol no dedo dele, pior era ele enfiar o anzol dele no meu corpo, porque eu estava do lado, né? E ele balançando aquela vara com o anzol no final da linha. O pior não é quando a gente machuca só a nós mesmos. O pior é quando a gente machuca o nosso cônjuge, os nossos amigos, machuca as nossas ovelhas, os nossos discípulos. Nós machucamos uns aos outros, machucamos pessoas. Por causa disso, eu sei, irmão, quero dizer para você, nós não sabemos nada. Querido, tudo que você sabe foi Deus que te ensinou, amém? Tudo que eu sei foi Deus que permitiu que eu soubesse. Tudo que você sabe foi o Senhor que nos permitiu saber. Então Deus aqui tentando ensiná-los, mas é difícil você ensinar alguém que acha que sabe tudo.
Então, situações na nossa vida vieram mostrar para nós que nós somos incapazes. E quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, nós recebemos dele graça e capacitação para que a gente possa vencer o próximo desafio. Então há um propósito. Aqui Deus falou assim, olha, para que vocês possam conhecer o que está no seu coração. Segunda coisa, está no versículo 3. Ele repete novamente o que ele falou no 2. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender. Aqui está o propósito de tudo isso, para te dar a entender aquele ciclo de 40 anos, eles precisavam empreender ou entender algo, ou aprender algo, para que pudesse ser um tempo frutífero. Irmãos, se nós sofremos com angústia, se nós sofremos com dificuldades, se nós passamos por situações difíceis, se nós passamos por situações que erramos, se nós passamos por qualquer tipo de coisa e nós não aprendemos nada com aquilo, passamos em vão, irmãos. Nós passamos toda aquela situação em vão. Agora, se a gente aprende algo daquilo, aí é maravilhoso, sabe por quê? Porque na próxima vez nós vamos acertar. Na graça e na misericórdia do Senhor. Então ele diz para te dar a entender. Dar a entender o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Por que que Deus falou isso? Porque talvez o foco daquele povo estivesse na terra prometida. Então eles queriam entrar na terra que manda leite e mel, eles queriam a riqueza da terra, eles queriam terra cuja, os montes são ferro, e das colinas você vai extrair o bronze, terra que você não precisa regar, que nem lá no Egito eles plantavam e tinham que ficar regando com o pé, tinha um sistema de bombear água do rio, para a plantação deles. Você aqui na terra que vocês vão entrar não precisa, porque aqui nesta terra o Senhor, Ele dá a chuva no tempo certo. Nesta terra o Senhor cuida da lavoura, cuida de tudo. Deus vai dar pasto para o seu gado, Deus vai dar a chuva no tempo certo para as suas colheitas. Então eles queriam entrar naquela terra. Talvez o foco deles estivesse lá, nessa situação de riqueza, nessa situação de tranquilidade, nessa situação de abundância, de tranquilidade. Mas Deus falou para eles assim, olha, eu preciso ensinar algo para vocês, antes de vocês entrarem na minha promessa. Eu preciso ensinar algo para vocês, não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E é interessante notar que Moisés é um homem cujo foco não estava na bênção. O foco de Moisés não estava na terra prometida. O foco de Moisés não estava no seu ministério. O foco de Moisés não estava nas coisas que Deus iria dar para ele. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque Deus falou para ele assim, olha Moisés, você pode entrar lá para a terra, você pode liderar o povo, você vai entrar na terra prometida, só tem uma coisa, eu não vou com você. Porque esse povo é pecador. E eu não vou com você. E Moisés falou que lá no deserto do Sinai, ele falou assim, Deus, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar, não me faça sair deste lugar. Se o Senhor não vai, eu não quero sair. Qual foi a proposta de Deus para ele? Você vai ter o seu ministério, você vai liderar todo esse povo, você vai entrar na terra que manda leite e mel, você vai ter riquezas, vai ter abundância, vai ter seu ministério, você vai ter tudo, você só não vai ter a minha presença. Mas Moisés disse, Deus, eu não quero nada disso, a única coisa que eu quero é o Senhor. Eu não quero riquezas, eu não quero ministério, eu não quero as bênçãos, eu quero o Senhor, sabe por quê? Porque sem o Senhor, as bênçãos vão me levar para a perdição, sem o Senhor, eu vou perder tudo, sem o Senhor, eu vou cometer loucura, sem o Senhor, nada disso vale, mas se o Senhor estiver comigo, aonde quer que eu esteja, eu vou ser mais do que vencedor. Então Moisés entendeu isso, mas o povo não. Então houve todo esse processo para que eles pudessem entrar com o coração totalmente ensinado por Deus, que não é só de pão, não é só de riqueza, não é só de bênção que o homem vive, mas eu e você temos que viver das palavras que saem dos lábios do nosso Deus, a quem amamos, irmãos. É disso que nós vamos viver, é disso que depende a nossa vida. Então nunca foi o foco de Moisés.
E eu quero perguntar para você, então, o que é que nós precisamos entender no final deste ciclo? Fechando agora este momento que nós estamos vivendo, fechando este ano, o que é que eu preciso entender para que eu possa entrar no próximo ano totalmente liberado para tomar posse daquilo que Deus tem me prometido? Deus, o que é que eu preciso entender? Aonde eu preciso quebrar o meu coração? Deus, o que eu preciso negar? Deus, o que eu preciso descobrir em Ti? Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Por que é, irmãos, que nós não entramos num novo momento na nossa vida espiritual? Querido, por que é que nós não entramos num novo momento na nossa vida financeira, se as promessas estão aí? Por que é que nós não entramos num novo nível de poder, de intensidade em Deus? Por que é que nós não entramos num novo momento da nossa vida? Por que é que nós não rompemos? Por que, irmãos, que nós não crescemos? Por que é que talvez tem pessoas que estão há anos e não crescem? Há anos com o mesmo tipo de briga, anos com o mesmo tempo de discussão, anos naquela pendura financeira, anos, irmãos, nós estamos aí lutando, e a coisa não rompe. Por quê? Porque eu e você precisamos entender algo para entrar num novo momento com Deus. Nós precisamos entender, querido, que para fechar um ciclo, precisamos aprender algo. Se eu não aprendo de Deus, não tem como ir para o novo. Se eu não entendo que Deus quer fazer algo na minha vida, e muitas vezes usando as circunstâncias que eu estou vivendo, usando as pessoas que estão ao meu redor, usando situações que me acometem, usando momentos da minha vida que eu ganhei e que eu perdi, momentos que eu lutei, momentos que eu desisti de lutar. Se eu não aprender o que Deus quer me ensinar neste tempo, não tem como eu partir para um novo desafio. Mas se nós procurarmos lembrar daquilo que Deus tem feito, se nós começarmos a entender que todo este processo, o Senhor tem conduzido a nossa vida com um só objetivo, nos levar a entender aquilo que precisamos entender. O que é que você precisa entender, irmãos? Eu sei o que eu preciso entender. Está nos meus alvos aí desse propósito de 21 dias. Nós estamos buscando, estamos orando. Eu coloquei, Deus, eu preciso romper isso daqui. Deus, eu preciso crescer nessa área. Essa área, eu vi que esse ano eu não rompi, não cresci. Parece que eu estou preso, patinando. Mas eu preciso crescer, eu preciso entender algumas coisas. Eu estou clamando a Deus, enquanto estou pregando para vocês, eu estou clamando que o Senhor me leve a um novo nível. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não quero ficar parado. Eu fui chamado pelo Senhor para conquistar. Quem foi chamado aqui para conquistar? Amém? Você foi chamado para conquistar. Eu não estou falando aqui de riquezas, irmão. Eu estou falando de conquistar uma liberdade em Deus, de conquistar uma nova vida, de conquistar aquilo que Deus tem prometido para você, uma transformação, de conquistar um ministério frutífero, de conquistar as promessas. É disso que eu estou falando. E nós fomos chamados para conquistar. E é interessante, irmãos, quando nós olhamos aqui no versículo 4, diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O que nós entendemos? Que durante o processo Deus deu para eles tudo o que eles precisavam. Deus não permitiu que as suas vestes se rasgassem, ou que os pés deles impossibilitassem eles de caminhar. Eu sinto algo de Deus aqui nessa noite, queridos. Se você acha que os seus pés estão inchados, que você está impossibilitado de caminhar, nessa noite Deus vai revelar para você que não, que isso é uma mentira satânica, porque o nosso Deus é aquele que sim, que usa processos, usa situações, para ensinar a mim e a você, mas nunca desampara um filho seu que está no processo de aprendizado. Você não está incapaz de crescer e de caminhar, porque nós vemos aqui, as suas vestes não se gastaram, não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Por quê? Porque Deus cuidou de cada situação. Deus humilhou o povo. Aquela situação humilhou, aquela situação provou o povo, mas Deus preservou o que eles precisavam para entender. Deus cuidou deles. E é interessante quando nós olhamos a história do povo caminhando no deserto, para eles faltou muita coisa, irmãos. Eles reclamavam que não tinha carne,
Eles reclamavam que aquele deserto era terrível. Eles reclamavam que não tinha água, quando na verdade Deus até tinha uma pedra que os seguia. E Deus fazia a água brotar da pedra, irmãos. Eles reclamaram de tudo. De tudo. Mas quando Moisés fala com eles lá no final do processo, fala assim: olha, as suas vestes não envelheceram, os seus pés não se incharam. Ou seja, Deus deu para vocês tudo que vocês precisavam para chegar até aqui. Deus tem dado para você e para mim tudo que nós precisamos para chegar até o limite, para o próximo desafio, irmãos. Deus não desampara você. Deus não desampara a mim. Deus não desampara o seu filho. Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, mas uma coisa eu quero dizer para nós, querido, nosso Deus é um Deus que não nos desampara. E nós muitas vezes brigamos com Deus, nós reclamamos para o Senhor, nós muitas vezes murmuramos e dizemos que está faltando uma coisa, está faltando outra coisa, mas na verdade temos tudo aquilo que precisamos para alcançar o entendimento, para alcançar aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Irmãos, vamos olhar e falar assim: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque no momento que eu e você aprendermos, nós estamos à porta para entrar num novo desafio de conquista, num novo momento da nossa vida. Irmãos, no processo Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Os caras reclamavam do maná. Irmão, o maná era um milagre diário, caía pão do céu, os caras reclamavam daquilo. Imagina você viver um milagre todo dia, no deserto que não tem nada, de repente cai pão do céu, irmãos. Eu acho que todo dia eu ia ficar maravilhado. A gente acha, né? Mas se nós estivéssemos lá, a gente ia murmurar também. Não é hoje que nós temos entendimento? Todo dia era um milagre. Querido, o fato de você estar acordado todo dia é um milagre. Quando você acordar vivo, querido, é a bênção de Deus. As misericórdias do Senhor se renovaram. O fôlego de vida está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado com vida. É por isso que estamos aqui na presença dEle, porque Ele ainda tem algo para falar comigo, Ele ainda tem algo para falar com você, Ele ainda tem algo para fazer nas nossas vidas, Ele ainda quer usar você, Ele quer transformar você, Ele quer levar, querido, você e a sua família a um novo tempo, a um novo momento. Deus tem nos sustentado até aqui nos ajudou o Senhor. E muitas vezes nós estamos olhando aquilo que falta, quando na verdade temos que olhar aquilo que o Senhor tem nos dado. E quando nós começarmos a olhar aquilo que o Senhor nos tem dado, irmãos, nós vamos estar entendendo algumas coisas, e o Senhor vai começar a nos levar a conquistar os novos desafios, a vivenciar novas promessas. Então Deus tem dado para mim e para você tudo que nós precisamos. Querido, não deixe o diabo te enganar, amém? Não deixe o teu coração te enganar, irmãos. A Bíblia fala, né, que enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. Enganoso é o nosso coração. Você acha que a mulher que Deus te deu é ruim, que o marido que Deus te deu é ruim? Não é não, irmão, é o melhor. Amém? A minha mulher é a melhor mulher que Deus podia ter me dado. Eu nunca achei que você era uma coisa ruim, amor. Assim, né? A minha mulher é o melhor que Deus me deu. Amém? Ela fala a mesma coisa. Querido, Deus me usa para ensinar ela muitas coisas, a ter paciência, a caminhar a segunda milha. Amém? Deus também me ensina muitas coisas, né? A ser grato, porque Deus é maravilhoso, irmãos, Ele é maravilhoso. O Senhor tem nos sustentado, querido. Deus tem sustentado a sua vida. Deus tem cuidado de você, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, mas veja bem, as suas vestes não envelheceram. Eles tinham condição de entender, de caminhar e de aprender o que Deus queria mostrar para eles. Olha só o versículo 5. Um novo tópico que nós entendemos aqui, que como um homem disciplina seu filho, assim Deus nos disciplina, é com amor. A gente olha, parece que Deus foi mal, né? Olha, Deus te levou nesse deserto para te humilhar, para te provar, para você ver o que é bom. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Porque a Bíblia fala aqui no versículo 5, sabe pois no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Só quem é pai
vai entender isso? Como quem é pai, quem é mãe. Como você disciplina o seu filho. Da mesma forma, Deus nos disciplina. É com amor, querido. Deus quer o nosso bem. Jesus falou: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele te pedir um peixe, você não vai dar escorpião. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vai dar as coisas boas àqueles que pedirem. Irmãos, Deus é bom. Às vezes nós passamos por lutas e por situações tão difíceis, e nós ficamos: Deus, por que isso? Por que aquilo? Às vezes nós somos conduzidos por situações complicadas e nós não entendemos. Eu também não entendo, irmãos, não sei por quê. Algumas pessoas passam por lutas, dificuldades, porque nós passamos por situações tão complicadas, eu não sei. Mas uma coisa eu entendo aqui, olha, saiba que assim como um pai disciplina o filho, assim o Senhor nosso Deus nos disciplina. É com amor e é para o nosso bem, porque Ele visa o melhor para você. Não tem como colocar em dúvida. Então saiba no teu coração. Versículo 6. Diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e dos montes. Então aqui Moisés está dizendo: olha, houve um ciclo onde situações nos provaram, nos humilharam e nos levaram por um caminho de dificuldade, mas nesse tempo todo o Senhor guardou a nossa vida, o Senhor cuidou de nós. Deus deu tudo aquilo que a gente precisava, para que a gente pudesse alcançar um novo momento, para que a gente pudesse aprender de Deus. Deus proporcionou tudo o que nós precisávamos. Mas agora, irmãos, há um novo tempo. O Senhor teu Deus, Ele te faz entrar. Veja que fechando este ciclo, Deus te faz entrar num momento novo. É um novo tempo de conquista. Deus é quem nos faz entrar. Irmão, Deus é quem nos leva por este lugar. Quando nós entendemos aquilo que precisávamos entender, quando nós fechamos aquele momento, quando nós aprendemos de Deus, Deus então nos leva para conquistar algo novo. Pode ser, querido, um tempo de conquista familiar. Talvez o seu casamento nunca mais será o mesmo. Será muito melhor em nome de Jesus. Eu lembro, irmãos, aqui quando olho para trás o meu casamento com a minha esposa, eu lembro quantas situações nós passamos. Eu lembro de uma vez que nós fomos no encontro e nós aprendemos que deveríamos comunicar os sentimentos. Aquilo para nós foi algo, parece que abriu o céu. Não sei para a Adriana, pelo menos para mim foi, né? Acho que foi também. Foi algo que revolucionou o nosso casamento. Porque eu ficava irritado. Então, ao invés de falar para ela que eu estava irritado, eu saía do quarto e batia a porta. Da mesma forma eu falei que estava irritado, sem dizer uma palavra. Imagina aquela cena, você está no quarto, levanta pisando duro, pega a porta, não fala nenhuma palavra. Mas você está comunicando que tem alguma coisa errada. Greve de silêncio. Bom dia, meu amor. Passa reto. Marcelo, pode pegar para mim o negócio lá? Não, não vou pegar não, pega você. Está comunicando que tem alguma coisa errada, da maneira errada. Mas nós aprendemos que precisava comunicar o sentimento. Eu entendi, eu falei, aí eu cheguei para a Adriana e falei assim: Adriana, hoje eu estou irritado. Ela, por quê? Não sei, acordei irritado. O meu problema não é você, eu estou irritado hoje. Então tenha paciência comigo. Aí ela entendia, tinha paciência comigo. Tinha dia que eu ia conversar com ela. Aí eu falei assim: Marcelo, hoje eu não estou boa. Hoje tem alguma coisa errada comigo, tal, tenha paciência. Eu falei: tá bom, amor. O problema é quando estavam os dois irritados. Mas até nisso Deus tem nos conduzido com graça, amém, irmãos? Mas foi algo que revolucionou o nosso casamento. Nós fechamos um ciclo e partimos para outro. Para comunicar as coisas, para aprender, irmãos, nós aprendemos. Foi maravilhoso. Estava lá
num lugar, lá numa conferência, né, no Chile. Até hoje eu lembro de uma conferência do Chile, de uma conferência, palavra para homens. E eu já sou pastor, já era pastor, já cuidava da igreja. E eu ouvindo lá um chileno falando sobre homens, sobre família. Irmãos, quantas vezes eu preguei para homens, quantas vezes eu preguei para casais, quantas vezes eu preguei para a igreja, eu estou sentado lá. De repente aquele homem começou a falar e Deus ministrou o meu coração de tal maneira que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. O meu relacionamento com os meus genros mudou. Eu percebi que eu estava completamente errado, assim, numa visão, e Deus falou assim, não é assim, é de outro jeito. Eu falei assim, obrigado, Senhor. Deus mudou, queridos. Por que é que Deus não vai mudar? Eu tenho percebido coisas que eu preciso crescer, eu tenho olhado para trás e tenho visto, nossa, eu tenho sofrido com essa situação, tenho sofrido com essa dificuldade, mas o Senhor tem nos conduzido, irmãos, a um novo tempo de conquista. Deus está dizendo, você está à porta, está à porta de uma nova conquista profissional. De repente você vai empreender algo, talvez você vai mudar de emprego, você vai, passar numa faculdade, vai morar em outro lugar, uma conquista de vida, vai sair da casa do pai e da mãe, vai morar sozinho. Quantos jovens, irmãos, que saem, vão morar em outros lugares e abandonam a vida com o Senhor? Olha que desafio. Mas os nossos jovens vão sair daqui e não vão abandonar o Senhor, vão crescer com o Senhor, amém? É um desafio. Pessoas que vão mudar de cidade, que vão trabalhar em outro lugar, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida, será um tempo de conquista, e você vai glorificar ao Senhor. Então, querido, vamos fazer uma reflexão, deixa Deus trabalhar no nosso coração. Por que você viveu determinadas situações? Queria que você agora fechasse os teus olhos. Por que é que você tem vivido ou viveu determinadas situações? Talvez você foi injustiçado. Não é? E como é que você se sentiu? Como é que você reagiu? Talvez você maltratou alguém, foi forte demais, e não pediu perdão. Por que é que nós estamos vivendo essas situações? Querido, reconheça que nesse tempo todo da sua vida, neste ciclo que você está vivendo, pode ser o ano 2018, pode ser o dia de hoje, pode ser a última semana, irmão, pode ser qualquer tempo que você pode identificar agora. Eu quero que você reconheça que neste tempo Deus está no controle da sua vida, as suas vestes não vão envelhecer, e os seus pés não vão inchar, ou seja, você vai ter condições de Deus, condições dadas por Deus, para caminhar em direção ao entendimento de coisas novas. Deus não vai te abandonar neste processo, Deus quer ensinar você no processo. Deus não vai te abandonar, querido, para que você seja destruído nesse tempo. Pelo contrário, Deus vai sustentar você com tudo aquilo que você precisa. Talvez aos meus olhos, Deus não tem dado aquilo que eu preciso, mas não é verdade, porque seja a palavra de Deus verdadeira e mentiroso todo homem. Seja verdadeiro o Senhor e mentiroso o homem. Nós achamos que talvez falte algo. Os nossos sentimentos, e Satanás vem e fala no nosso ouvido que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo. Não é verdade. Deus tem suprido a minha vida, Deus tem suprido a sua vida e tem nos conduzido com tudo aquilo que precisamos. Na verdade, Ele deseja que nós venhamos a aprender coisas novas. Aquele povo precisava entender que nem só de pão viveria o homem, não só de pão vai viver o homem. O que é que você precisa entender, irmãos? O que é que você precisa entender? O que é que segura o seu ministério? O que é que segura a sua vida? O que é que segura o seu coração? O que é que tem amarrado os teus pés? Que não nos leva a um novo tempo de conquista? E neste processo entenda que Deus nos ama. Irmãos, entenda que Deus te ama. Ele nos disciplina como um pai disciplina o filho. E se um pai, um homem natural, ama o seu filho, quanto mais o nosso Deus nos ama. Ele nos conduz. Ele quer nos conduzir a uma nova conquista. Há promessas de Deus para nós. Fazendo paralelo com Cristo Jesus, Ele nos libertou da escravidão do pecado e nos chamou para viver debaixo da sua graça.
debaixo do seu perdão, da sua bênção. E há diferentes jornadas e conquistas. Irmãos, Cristo nos libertou. Nossa jornada agora é para conquistar as suas promessas. Assim como aquele povo foi libertado da escravidão e foi caminhando para entrar na terra prometida, irmãos, nós também somos comparados a isso. Nós já temos a promessa da vida eterna, mas estamos conquistando promessas aqui na terra, conquistando espaços, conquistando famílias, conquistando vidas, conquistando posição ministerial, conquistando unção de Deus, conquistando o poder de Deus, conquistando, querido, transformação daquilo que o Senhor tem para nós. Estamos numa jornada, irmãos. Hebreus fala que devemos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que nos impede de correr a carreira proposta. Existe uma carreira proposta, o apóstolo Paulo fala, o que eu faço? Eu deixo para trás o que ficou para trás, e eu olho para o alvo, eu prossigo para o alvo, para conquistar, eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Irmãos, o crente verdadeiro, ele tem desejo de conquistar as promessas, conquistar aquilo para o qual você foi chamado, conquistar aquilo para o qual você foi liberto. Deus libertou a mim e a você com um propósito de transformar este mundo através da igreja, de brilhar a sua glória através da sua igreja, irmãos, de proclamar as virtudes do Senhor através da igreja. Ele nos libertou para que nós venhamos a manifestar o seu amor, a sua glória, a sua santidade, revelar ao mundo caído que Ele é Deus e que Ele pode perdoar, que Ele pode salvar, que Ele pode mudar toda a situação, que Ele pode perdoar aquele que está preso no pecado. Irmãos, nós somos chamados para conquistar algo novo em Deus. Nós somos chamados para conquistar. Eu e você não podemos nos conformar, irmãos, com uma vida que não conquista, com vidas que não conhecem a Deus. Nós não podemos nos conformar com menos do que aquilo que o Senhor nos prometeu. Porque em todo tempo o Senhor está aí nos conduzindo, queridos. Você está sendo provado. Você e eu estamos sendo provados. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está novo? Você está pronto para um novo desafio? Você está pronto para um novo desafio em Deus, meu irmão? Você está pronto para um novo desafio, querido? Qual o desafio que tem tocado teu coração? Talvez você possa estar no primeiro passo. Você ainda está vivendo uma vida de escravidão. Uma vida de escravidão do pecado, dos vícios, da mentira, do engano. E você reconhece claramente que você não consegue abandonar estas coisas. Você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para ter uma mudança, para ser liberto, para assim como Deus, através de Moisés, libertou o povo do Egito, Ele possa libertar também a sua vida, nesta noite. Eu lembro, queridos, quando eu entreguei minha vida a Jesus, completamente envolvido na minha carnalidade, completamente achando que eu sabia todas as coisas, mas quando ouvi o Evangelho, eu falei assim, não, é disso aí que eu preciso. Quando eu entendi que Jesus é o único caminho que me leva ao Pai, eu falei assim, não, eu quero viver isso, eu quero entrar por essa porta. E eu entrei. E a última coisa que a vida de crente é monótona. A vida do crente não é monótona, irmão. Monótona é a vida do incrédulo, de quem não conhece Jesus. A vida de quem conhece Jesus é uma aventura todo dia. Amém? A vida de quem se entrega a Jesus é transformação, é cura, é bênção. O Senhor realmente Ele usa situações para nos provar, usa situações para nos ensinar. E quando a gente vê, nós estamos caminhando em novidade de vida e Deus está sendo glorificado em nós. É maravilhoso andar com Jesus, não tem monotonia. É um desafio todo ano, é um desafio todo dia de glorificar o Senhor. Mas eu quero perguntar para você, está pronto para um novo desafio? 2019 está chegando, irmãos. Vamos tratar aí com ciclos anuais, fica mais fácil, né? Mas talvez o seu desafio seja vencer esse dia. Talvez esse dia esteja difícil para você.
Esse dia foi um dia difícil. Essa semana foi uma semana complicada. Deus está trabalhando no seu coração. Está dizendo para você: eu não te abandonei. Não te abandonei. Eu não vou te deixar sozinho. Não vou te deixar sozinha. Aquele momento que você errou, você acha que Deus não pode te perdoar, não é verdade. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. E Ele vai começar tudo de novo. Deus, Ele começa tudo de novo, todo dia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele começa de novo, irmãos. E Ele acredita em você. Deus acredita em nós, queridos. Ele entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E Ele está ali. Se você errar e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Não apenas perdoar, mas vai nos purificar de toda injustiça. E os discípulos perguntaram para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me perguntar, que me pedir perdão? Até 7 vezes. E Jesus disse: não, 7 vezes não, até 70 vezes 7. No mesmo dia, irmãos. Esse é o nosso Deus que não limita esforços para levar a mim e a você um novo tempo. Este é o nosso Deus que não mede esforços, querido, para nos conduzir a uma novidade de vida. Este é o Deus que nos ama, que nos repreende com amor, que cuida de nós como um pai cuida do seu filho. Este é o Deus que está do nosso lado, que está do seu lado neste momento, neste exato momento Ele está do seu lado, querendo pegar na sua mão e te levar para um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo, querido, de novidade de vida, um tempo de ousadia para conquistar. E quando nós vamos lendo ali Deuteronômio, a gente vai lendo ali como Deus vai falando com aquele povo e fala assim: olha, vocês vão encontrar cidades grandes, fortificadas, gigantes, não os temam, porque eu dei para vocês tudo aquilo que eu prometi. Não precisa temer ninguém, nada e ninguém, porque eu vou sair com vocês nas guerras, nas suas lutas, e vocês vão conquistar tudo aquilo que eu tenho prometido. Esse é o Deus que está falando para mim e para você, que 2019 nós podemos conquistar as promessas que Ele nos tem feito. Irmão, mas nós precisamos fechar o ciclo. Fechar o ciclo significa parar, irmão, com mimimi. Parar com mimimi, irmão. Parar com a murmuração. Parar com a reclamação. Temos que aprender logo. Enquanto a gente não aprender, nós não vamos mudar de ciclo. Enquanto a gente não permitir que o Senhor nos transforme, nós não vamos mudar, nós vamos ficar ali. Porque não tem sentido o Senhor nos levar a um novo tempo, se nós não aprendemos ainda o que Ele quer nos ensinar. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Deus, Ele vai nos ensinar algo, e quando a gente aprender, Ele vai nos conduzir a um novo tempo. Quem está pronto para um novo desafio? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.